Olá, meus amigos, tudo bem? Então, vamos gravar uma questãozinha aí que vai ser a nossa correção do formulário, né? E vamos dar uma olhada no que diz essa questão. Então, nós temos os dois espelhos alinhados de forma que a direção das normais de cada um deles com as superfícies forma um ângulo alfa entre si. Então, o que a gente tem que se ligar aqui é o que acontece para cada um desses espelhos. Então, a gente tem um ângulo alfa formado entre eles, tudo bem? Então, basicamente, temos aqui um espelho 1 e um outro espelho 2 com ângulo alfa entre si. E ele faz uma série de questionamentos, né? Assinale a alternativa correta, sempre importante a gente dar uma grifada nisso, tá? Na situação de escrita. Então ele quer saber o número de imagens formadas não depende do ângulo alfa, o número de imagens formadas é diretamente proporcional a alfa, o número de imagens formadas é inversamente proporcional a alfa e o número de imagens formadas só depende do campo visual de cada espelho. Então, para que a gente pegue e recorde, primeiro vamos recordar como é que eu determino o meu número de imagens, me dá imagens, para quando nós temos, tá, o espelho. Então, a associação de espelhos, o meu número de imagens é bem simples, é 360, que é o ângulo máximo que esses espelhos podem formar entre si, tá? Dividido por alfa, ou o ângulo entre eles, no caso aqui o meu angulinho é alfa mesmo, tá? Menos 1, né? Por que eu coloco esse menos 1, ou melhor, porque esse menos 1 existe? Esse menos 1 existe porque é a forma da gente descontar o objeto, né? Por isso que esse menos 1 aparece, tá? Então, essa daqui é a nossa equation com que a gente vai trabalhar. A equation com que a gente vai trabalhar toda vez que formos operar com associações de espelhos e quisermos saber o ângulo ou o meu número de imagens, tá bom? Então, esse é o nosso ponto importante. Então, para relacionar o que é correta, vamos lá. Então, o número de imagens formadas não depende do ângulo alfa. Pô, muito pelo contrário, ele depende sim do ângulo alfa, tá bom? Um outro ponto é o número de imagens formadas é diretamente proporcional ao ângulo alfa. Pô, não é diretamente proporcional. Por que não é diretamente proporcional? Porque conforme eu vou minimizando o ângulo, o meu número de imagens ele tende a aumentar. Então essa relação ela não é uma relação direta, ela é uma relação inversa, tá? Se aumenta um, o outro diminui, tá? E o número de imagens formada é inversamente proporcional ao ângulo alfa. Essa daí tá correta. Essa é a nossa alternativa. Tudo bem? Show? Então é isso aí, minha gente.